Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor, por até aqui ter nos sustentado, por nos ter dado a oportunidade de mais um dia de vida, por ter nos dado a oportunidade de colocar o alimento em nossas despensas, por ter nos livrado de todos os males, por ter livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto, por ter nos livrado da peste perniciosa, por ter nos livrado do laço do passarinheiro, por até aqui ter nos sustentado, Senhor, até aqui tem nos ajudado, Senhor, também, porque toda a honra e toda a glória seja dada a dele, toda a honra e toda a glória seja dada a ele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Glória a Deus. E Deus já vem falando, já tem 3 semanas já. 3 semanas, vai para a 4ª semana que Deus vem falando no meu coração, falando a respeito do chamado para buscarmos o reino do céu, e o chamado a fecharmos cada vez mais as nossas brechas para obtermos a salvação. E Deus tem falado bastante no meu coração a respeito de salvação, né? Porque tudo é um processo. Porque a palavra do Senhor vem falando que João Batista, ele veio trazendo a mensagem do anúncio da vinda do reino do céu. O reino do céu veio parar na terra. O reino do céu se encarnou aqui na terra. A palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus se fez viva. A palavra de Deus se apresentou testemunhando tudo aquilo que desde o princípio ele vem nos falando através dos seus profetas, dos seus santos, né? Veio mostrando as maravilhas, veio fazendo um cumprimento da sua palavra, né? Que ele é fiel, ele é verdadeiro, que tudo desde o princípio o Senhor Jesus Cristo participou da criação, da fundação, e todo o poder dado no céu, na terra, principado, potestade, as coisas visíveis, invisíveis, tudo estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício feito naquela cruz, pois ele se tornou o sumo sacerdote. E ele é detentor do caminho da verdade. E através dele, o Espírito Santo de Deus habitará dentro de nós. Assim nós se tornaremos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Deus Altíssimo. E toda a plenitude que repousa sobre o Senhor Jesus Cristo, nós seremos co-herdeiros, ou seja, seremos herdeiros. Tanto que o Senhor Jesus Cristo fala que todas grandes coisas que nós vimos e testemunhamos, os feitos, as maravilhas feitas por Ele, grandes coisas, maiores ainda nós faremos. Mas para isso teremos que ter fé, né? Ter fé, e a fé não é simplesmente através das maravilhas que são feitas em nossas vidas para o testemunho. A fé é nós crermos em tudo aquilo que Ele vem nos advertindo, tudo aquilo que Ele vem exortando, aleluias. É uma maneira verdadeira, né? É uma maneira, aleluias, que nós expressaremos um sacrifício, digamos dessa maneira, porque nós depositamos a nossa fé
no Senhor Jesus Cristo, aleluias, nós, aleluias, sacrificamos o nosso próprio eu, entregamos a nossa vida, a nossa vontade, nossos desejos, tudo aos pés do Senhor, né? Para Ele ser o condutor através das suas mãos fortes das nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, irmão Wilson. A paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. William Flauzino, a paz do Senhor, boa noite, meu irmão. Senhora Jacira, a paz do Senhor Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Lucas. Doutor Lucas, aqueles que obteram a Bíblia, seu dispor, né? Ou até mesmo um aplicativo no celular, ou no tablet, né? Para nós fazermos menção juntos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18. 18, isso, Lucas capítulo 18, versículo 11, que diz assim, aleluias. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, ponto e vírgula. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, aleluias, tende misericórdia de nós. E vendo ele, aleluias, o que lhe disseram, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ponto. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. 3 tópicos aqui me brilhantam os olhos. O primeiro, aleluias, que aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou no meio de Samaria. Ou seja, Jerusalém, aleluias, e Galileia eram num ponto ao outro. E Samaria ficava no meio. E a Samaria é uma cidade, aleluias, nas partes altas, né? Jerusalém, ele subia e descia por Galileia. Samaria ficava no centro, entre as duas, aleluia, cidades, Jerusalém e Galileia. Aleluias. E o que me chama bastante atenção, que a Bíblia, ao menos eu posso apontar, né, no livro de João, capítulo 4, verso 4, aleluias. João 4, verso 4, louvado seja o nome do Senhor, nos vai falar a respeito, aleluias, que era necessário passar por Samaria, aleluias, que ali era a cidade de Samaria, chamada Zicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aleluia. Estamos falando a respeito da mulher samaritana. E havia necessidade de Jesus mais uma vez passar por esta cidade. Então não são um ponto distinto. Tudo que é narrado na Bíblia, ela vem num sincronismo, ela vem numa ordem, né? Vem numa analogia, vem num propósito, irmão Wilson. Tudo que está escrito na Bíblia, nada é isolado, não tem como. Tudo é um caminho, ele vai fazendo o seu caminho, o caminho é dele, né? Aleluias. E o que me chama bastante atenção que, aleluias, ele passando por Samaria, aleluia, no meio de Samaria, aleluias, uma certa aldeia, aleluias, saíram-se ao encontro 10 homens, ao qual eram leprosos, aleluias, e eles pararam de longe, porque eles sabiam, aleluias, que verdadeiramente,
aleluias, ele como os leprosos sabiam, e a certeza, olha isso, que a purificação veio em direção deles. O que Deus está falando comigo e contigo? Que mesmo num momento de reclusão, aleluias, a purificação, a salvação, aleluias, ela está indo ao nosso encontro. Não precisamos fazer esforços. Não precisamos, aleluias, fazer estardalhaço, não, irmão. Porque o Senhor Jesus Cristo fala que todo aquele que foi entregue em suas mãos, ele não perderá um, irmão Wilson. Ele não perderá um sequer. Ou seja, é o propósito. O propósito que está predestinado, aleluias. Vamos falar de predestinação? Não, irmão. Eu vou falar de Jesus Cristo. Cada um peça ao Espírito para lhe dar entendimento que doutrinas, aleluias, ao qual eu falo somente a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Que ele fala que a palavra dele cura, liberta, salva e transforma, é a palavra. Esta é a doutrina que eu prego. Porque a palavra do Senhor diz, recebeste de graça, dai de graça. O que eu recebia? O que eu venho recebendo? É a libertação, é a transformação, é a cura, é o testemunho da minha vida. Eu não preciso olhar para a casa do vizinho, pois o maior de todos os testemunhos é o que eu trago para dentro da minha vida. Da minha vida. E a minha vida se resume, aleluias, apesar de eu ter uma família grande, tenho filhos, tenho netos, tenho mãe, né? Graças a Deus, tenho irmãos, mas eu e a minha esposa, porque o testemunho é ela que pode dar, porque ela acorda, ela toma café da manhã, ela almoça, ela janta, ela estuda, senta para estudar comigo, é ela que me acorda, eu sem escovar os dentes, sem pentear cabelo, todo desarrumado, todo fedendo. É assim, ela me conhece. Né? Não precisa botar um terno, gravata, porque o testemunho quem pode dar é ela. E o Espírito Santo de Deus, porque verdadeiramente é o que sonda nossos corações. E esse propósito com o qual estou falando é o propósito que Deus tem para nossas vidas, irmão. Eu creio nesta maneira. Eu creio mesmo. Porque a palavra do Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 falando meu nome, estarei no meio deles e estarei anunciando e mostrando coisas grandes, diz o Senhor. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por isso que é a causa de nós não termos sido consumidos até no dia de hoje. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a misericórdia do Senhor é que fez esses homens, aleluias, leprosos, rejeitados, menosprezados, aleluias, ter um encontro com a salvação, com a purificação, com a cura, aleluias. A própria cura veio diante deles, a própria salvação veio diante deles, vinha na direção, porque eles não poderiam ficar circulando, eles estavam ali, aleluias, numa cidade, numa certa aldeia, aleluias, aldeia essa, aleluias, dos leprosos, que verdadeiramente, como diz no livro de, aleluias, Levítico, capítulo 13, Levítico 13 diz assim, e falou mais o Senhor a Moisés e Arão, o homem quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sumo sacerdote, um de seus filhos, ou até um dos seus filhos, os sacerdotes, aleluias, e o sacerdote examinará a praga na pele, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus está falando, mesmo que as pessoas fiquem isoladas, muitas das pessoas estão sendo, aleluias, exclusas da realidade, porque Deus é tão maravilhoso que Ele está dando tempo para todo mundo refletir,
está dando oportunidade, aleluias, para todo mundo, irmão Wilson, aleluias, buscar a sua face. Está dando oportunidade para todo mundo, aleluias, se arrepender dos seus maus caminhos. E está dando oportunidade para todo mundo meditar na sua palavra. Está todo mundo tendo a oportunidade de falar do seu amor. Está todo mundo tendo oportunidade, né? Muita gente pode falar que não tinha tempo para isso, para aquilo, né? E aí hoje em dia não dá para, nessa quarentena, não dá para ficar 2 horinhas ou 1 hora, porque tá todo mundo ocupado, tem que acordar cedo amanhã para trabalhar, né? Então Deus é tão maravilhoso, Ele é perfeito, que não tem desculpa hoje em dia, irmãos. Hoje verdadeiramente não tem desculpa. E esses homens, eles só poderiam ser diagnosticados, aleluias, pelo sacerdote. E hoje em dia, quem está fazendo a função, quem é esse, aleluia, sumo sacerdote real, é o Senhor Jesus Cristo. Então a sua enfermidade, a sua dor, a sua angústia, quaisquer que seja a sua, aleluia, suas, aleluia, adversidades no dia de hoje, estão todas nas mãos de um Deus que, aleluias, é um Deus, aleluias, que além de ser uno, Ele é múltiplo. Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que consola, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que entra com providência, Ele é um Deus que sara, glória a Deus. Ele é um Deus que abriga, Aleluia. Ele é um Deus múltiplo, Meu Deus. Glória a Deus. Ele é um Deus que entra com providências, é um Deus que peleja, é um Deus que exorta, Ele é um Deus que consola, que dá bom ânimo, é um Deus que traz a paz, é um Deus que traz o bom ânimo, é um Deus que traz as bem-aventuranças, é um Deus que entra, aleluia, com todas as providências. Glória a Jesus, aleluia. E aqui no livro de Levítico fala que somente os sacerdote levítico. Mas o Senhor, Ele veio fazer o cumprimento de todas as coisas, aleluias. Veio fazer o cumprimento de todas as coisas. Porque esse sacerdote, ele poderia dar um diagnóstico favorável ou não. Porque se depois de 1 semana ele sendo diagnosticado da cabeça até os pés e continuar, aleluias, as lepras, glória a Deus, os filhos dos sacerdotes levíticos, eles viriam com, aleluias, como se fosse uma lâmina raspando toda a lepra. Deixando sem pelo nenhum, raspando toda a lepra, toda a pele morta, raspando e deixando mais um pouco, aleluias, em observação. Se após mais 1 semana, aleluias, as chagas voltasse, a casa dele, juntamente a casa dos familiares deles, seriam demolidas, eles não teriam casa mais para morar. E eles teriam que ser isolados. Eles teriam que ser, aleluias, excluídos. E seriam excluídos para onde? Para o vale dos leprosos, ou seja, aleluias, para uma aldeia. Que aldeia é essa? Ao qual, aleluias, fizemos, aleluias, a menção aqui no livro de Lucas, capítulo 18.
a aldeia de Samaria. Aleluias. E olha como é que Deus é tão perfeito, maravilhoso, que eles já sabiam que o Salvador, o purificador, aleluias, era o Senhor Jesus Cristo. Eles chegaram até ele, aleluias, levantando, clamando em alto bom som, dizendo: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. Glória a Jesus. E como eu disse, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, irmãos. E ela é a causa de muita gente, de nós não termos sido consumidos até no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, aleluias, que Ele mandou eles irem e vos mostra aos sacerdotes e mostra a eles o que aconteceu. E simplesmente eles viraram e tomaram posse da palavra liberada. Eles tomaram posse. Sabe o que está faltando hoje em dia para a minha vida e para a sua vida, meu irmão? É nós tomarmos posse da cura. Glória a Deus, aleluia. Nós tomarmos posse do milagre. Porque tudo já se foi feito. Tudo já foi liberado para aqueles que creem. Mas precisamos tomar posse. O milagre está na nossa frente. Não vemos, mas precisamos tomar posse. E foi o que esses homens aqui eles fizeram, meu irmão. Esses homens, eles creram. Eles vieram os 10, aleluias, diante do Senhor e falou: mestre, Senhor Jesus, tende misericórdia de nós. Eles clamaram. Aleluia. Eles clamaram, eles tomaram posse da purificação em pessoa. Ele simplesmente nem ao menos liberou uma palavra. Ele falou para eles, aleluias, vai e mostra aos sacerdotes. Ele nem falou vai estar curado, não. Ele falou vai lá, mostra o sacerdote. Quando eles viraram, deram por si, já estavam sarados, já estavam purificados. E ele vendo, aleluias, o que aconteceu, indo eles ficaram limpos. Versículo 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha isso. Olha o que eu entendo aqui. Mas foram 10 e um voltou. Por causa de um, todos foram limpos. Por causa de um justo, aleluias, o Senhor vai destruir todo um povo, Senhor. Se tiver 40 justo, o Senhor vai matar todo mundo? Ele não. Se tiver 40, não. Deus, se tiver 30, o Senhor vai matar? Não. Se tiver 30 justo, não. Eu vou abusar. Se tiver 20 justo, o Senhor vai matar todo mundo com essa coronavírus, Senhor? Não. Glória a Deus. Se tiver somente 10 justo, no mundo todo, o Senhor vai matar todo mundo? Ele, não. Livrarei todo mundo por causa dos 10 justos. Opa. Né? Então vamos aproveitar que Deus é misericordioso. Se tiver somente 5 justos no mundo todo, Senhor, o Senhor vai matar todo mundo por causa dos 5? Não. Então vamos abusar mais ainda da misericórdia de Deus. Se tiver somente um justo, não, por causa de um justo, eu não matarei toda a humanidade. Diz Deus em Sodoma e Gomorra. De repente você é esse justo, meu irmão. Aleluia. Por causa de você, meu irmão, por causa de você, minha irmã, a misericórdia foi a causa de nós não termos sido consumidos. Glória. Quem sabe foi por causa da sua oração. Aleluia. Quem sabe não foi por causa da sua fé. Que tudo foi prolongado mais um pouco. Aleluia.
Poderá ser você o instrumento na mão de Deus para a salvação da humanidade, meu irmão? Porque a palavra do Senhor diz, se, aleluias, por causa de um justo, ele não fez todo o povo morrer. Ou seja, o Senhor, ele se alegra quando tem um coração justo. Glória a Deus. Aleluia. E a justiça de Deus, ela se vê através do sacrifício justificado naquela cruz. Porque verdadeiramente, a palavra do Senhor diz, né? Nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência padecer, né? Mas aí a palavra do Senhor nos fala que seremos justificados porque a justiça de Deus sobrecaiu sobre um só homem. E ele se tornou o nosso justificador. Glória a Deus. E esse justificador ao qual eu estou pregoando aqui a respeito dele, o único que não pode nos fazer justo, o único que pode nos advogar, um homem que se fez, aleluias, pecador numa maneira que nunca se tornaria, pois era santo, mas tomou sobre si toda a cólera de Deus, para que nós venhamos ter uma oportunidade que é nos dada, Glória a Deus. Aleluia. que nem, aleluias, vem falando aqui, aleluias, nesta passagem, o livro de Lucas, capítulo 18. E o que me chama bastante atenção, que no livro de Lucas, capítulo 18, aleluias, diz que no versículo 17, respondeu-lhe Jesus e disse, não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, homem. Olha aqui o interessante. Este homem era samaritano. E Jesus Cristo, no poço da deidade de Jacó, tinha uma mulher que a história se cruza. Ela é samaritana. E através dessa mulher, ela veio pregoando o evangelho aos samaritanos e muitas almas se converteram. Muitas almas aceitaram, aleluia, a pregação, aleluia, testemunhada por esta mulher. Glória a Deus. Porque a pregação dela foi um testemunho da própria vida. Porque aquele que, aleluia, ela recebeu o convite para matar a sede, saciou a sede dela. E como ele esclareceu, aleluia, aonde você me adora? E a mulher falou, no monte dos meus antepassados. Ele fala, tá, nas 12 tribos? Lá no monte, eu não tô lá não. Não me adore não. Ah, em Salomão, num templo, feito por mão humana, também não tô lá não. Aí a mulher foi entender. Ele está dentro de você. Aleluia. Ele está dentro de mim. Porque, que nem eu falei no vídeo anterior, a pregação do arrependimento nos faz enxergar o reino da glória. O batismo do arrependimento, o batismo do Espírito Santo nos dá o caminho, nos dá a condução para a salvação. Aleluia. E a totalidade do Espírito Santo em Cristo Jesus se faz ele o sumo sacerdote detentor de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Toda a glória, toda a luminosidade, todo o esplendor de Deus está em Cristo Jesus. Diz que ele fala, quem não enxergar o Pai em mim, não verá o Pai. Pois o Pai fala convosco que vos não entende. Por quê? Porque ele é o representante legal de Deus aqui nessa terra, meu irmão. E é isso que ele tem para conosco.
E ele não se importou porque 9 foram, não, porque o propósito dele era justamente esse samaritano. Nada vai deixar entristecido, porque o propósito é alcançado. E ele fala que antes que houvesse dia, eu sou, agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Ou seja, é inevitável. O propósito de Deus vai ser executado? Não, já foi executado. Nós estamos apenas vivenciando. Porque a palavra do Senhor diz, aleluias, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, olha isso que o próprio Cristo falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior, meu querido. Por quê? O reino de Deus, ele está dentro do coração desse homem chamado samaritano. Porque Deus, ele sonda os corações, não é por terno e gravata. É verdade. É dentro do coração. A terno e gravata pode até, aleluias, fazer aos olhos humanos algum efeito. Mas eu estou falando do respeito de salvação, meu irmão. Porque carteirinha, cargo eclesiástico, porque eu sou dirigente, porque eu sou pastor, que eu sou evangelista, que eu sou missionário, que eu sou apóstola, que eu sou bispa. Isso aí não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para o céu é o arrependimento e o Espírito Santo, o batismo do Espírito, aquele qual o Senhor, aleluia, recebeu o testemunho do próprio João Batista. Eu vos batizo em água, mas virá um que eu não sou digno de atar a sandália de seus pés, pois batizará-vos com o fogo do Espírito. E aí diz assim, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver dos dias dos filhos do homem, e não vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Ou seja, não siga os sinais que não é de Deus, e muito menos, aleluias, siga, aleluias. E momentos chegarão que muitos almejarão ouvir, olha o que ele está falando, a voz do Filho de Deus e não ouvirão. E é a realidade, né, irmãos? Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Que dia é esse? A volta de Cristo Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Livro de Lucas 18, versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado. Olha isso, vou abrir um parênteses aqui. Que ele padeça, ele já padeceu. E que seja reprovado, é que muitos estão renegando. Reprovado, quando é aprovado, estão aceitando. Mas quando muitos estão falando, não quero esta pregação, não. Estão reprovando. Por quê? Porque querem a prosperidade. Querem, aleluias, um evangelho de bênçãos, de portas abertas, de prosperidade, de riquezas, né? E o Senhor, ele dá uma advertência, nos exorta, que diz assim, por esta geração serei reprovado. Que geração é essa? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha isso, ó. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Tá muito diferente isso? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não está acontecendo nada. Aleluia. O Senhor parou todo mundo para ninguém ter desculpa, para todo mundo olhar, buscar o reino, porque a função de todo ser humano é simplesmente essa, meu irmão.
esse negócio de aquecer e multiplicar, meu irmão, já tá quase encerrando, vai acabar com tudo. Como é que ainda estamos no multiplicar? Então já passamos nessa fase. Agora é buscar o reino. Aleluia. Buscai Glória, o reino do céu e a sua justiça. Que justiça é essa? A justiça que foi feita através de um só homem. Veio um homem, se fez menor que os anjos, na pessoa de Cristo Jesus, e sobre ele caiu toda a cólera, toda a ira de Deus. Foi aceito o sacrifício, ele entregou o seu espírito, ao terceiro dia foi ressuscitado, subiu ao santo céu, foi recebido por honraria, como diz no livro de Salmos 124, quem se atreverá a subir no Monte Santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, este é o Rei da Glória. Foi ungido como sumo sacerdote, como diz no livro de Hebreus, a sombra das coisas celestiais e das coisas terrenas. Ele vem nos, aleluias, enviando um Consolador, o Espírito Santo, que veio no Pentecoste, aleluias, para todo aquele que crê, batizado no Espírito. O Espírito, aleluia, de profecia, ao qual eu falei do outro vídeo. Como poderei eu profetizar se não tenho o espírito da profecia? Como poderei eu curar se não tenho o espírito da cura? E esse único espírito só é um espírito da verdade. E eu falei, não pode vir do Paraguai, da China, não entra. Vai ter que ser o espírito da verdade. E sabe quem tem só esse? Sabe quem é o único que tem? Só o único, vou falar bem baixinho. Somente Jesus Cristo. aleluia, glória. E ele fala, tá na minha mão, ninguém tira. Quando eu decreto, quem é que vai revogar? Quando ele assina o decreto, carimbou, está consumado, não tem que tire. Então ele vem sondando o que? Os corações. Não adianta eu querer dar um testemunho, outros irmãos dar um testemunho, porque é ele que sabe. Muitos estão querendo o aplauso, o Senhor fala, os hipócritas. Os hipócritas eles vão receber os aplausos aqui dos homens. Mas eu vou dar o galardão daqueles que se apresentarem, aquele que ainda conseguirem resistir com a sua coroa na cabeça. Buscar a vida eterna, irmão. Muitos estão com medo de morrer, mas eu não estou criticando ninguém não, simplesmente porque a palavra nos assegura isso. Só sofreremos uma morte. Nova criatura, uma nova criatura, acabou. Não morreremos mais. Aleluia. E o próprio Senhor que é Criador, como diz no livro de Colossenses, Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, potestade e principados, reinados, olha aí, celestiais e terrestres. Ele criou todas as coisas. Glória a Jesus. Então nós devemos o que? Ter o temor e tremor a Deus. Porque no livro de Hebreus, se não me falha a memória, 10:31, se não me falha a memória, diz, horrenda é coisa aquele que cai na mão do Deus vivo. Cair na mão do cão, de Satanás, na macumbaria, na coronavírus, na zika vírus, Deus vai lá e sara. Agora quando está na mão de Deus, quem é que vai salvar, irmão? Aleluia. E é isso que ele está falando, que muitos, versículo 27, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia de Ló, saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim também será no dia do Filho do Homem, e que há de se manifestar. Aleluias. E para nós falarmos de, aleluias, do tempo de Noé, nada melhor do que nós irmos para o livro de Gênesis, capítulo 7, ao qual tem uma revelação, aleluia, da parte de Deus para nós nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 7. Aleluias. E depois disse o Senhor a Noé, entra
tu e tua casa na arca, porque hei de visitar justo diante de mim nesta geração. O único justo que tinha era esse homem, chamado Noé. É o que Deus está falando. Se você for justo, meu irmão, você poderá salvar você e sua casa. O que podemos fazer? Só se colocar diante do Senhor. Porque Ele achou justiça nesse homem, né? Porque se nós pararmos para tentar, aleluias, o coração, que o Senhor fala, o coração do homem é enganoso, né? Mas nós podemos pedir ao Senhor para que nos dê um coração novo, né? Glória a Deus. Versículo 7, capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpo, olha isso, tomará para ti 7 e 7, machos e fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Olha o tremendo aqui. Ele permitiu entrar o animal limpo e aquele animal também que não estivesse limpo, ou seja, um casal somente. 7 casais dos limpos e somente um macho e uma fêmea dos não limpos. Olha o que Deus está falando comigo, né? Falando comigo. Um animal racional. Mesmo que se você não estiver limpo, eu estou te dando uma oportunidade de você se limpar. Glória a Deus. Mesmo. Porque, irmãos, é lógica. É uma hermenêutica. Porque o animal, ele não vai ser salvo, meu irmão. Ele está falando com quem? Comigo. Um animal, né, racional. De vez em quando. Ele está falando com o quê? No momento animal aqui comigo, né? Racional, limpo. E mesmo se eu não estiver limpo, olha como é que Deus é tremendo. E disse o Senhor, também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para que conservarem vida a semente sobre face de toda a terra. Porque passando ainda 7 dias, olha isso, olha o que Deus está falando aqui. É muita loucura. Sabe os que não estão limpos ainda? Ele está falando aqui. Entra para dentro com eles. Fecha tudo. Fica em quarentena. Fica em quarentena. Tem muitos que não vão suportar. Deixa eu sair dessa arca. Deixa eu sair dessa arca. Eu quero ir lá fora tomar uma cerveja, eu quero ir lá fora me prostituir, eu quero ir lá fora casar, eu quero ir lá fora me dar em casamento. Porque a Bíblia diz que antes do Senhor liberar o dilúvio, a arca foi fechada, betumada, mas por fora. Teologicamente, eu vou falar algo aqui que não está escrito ali, mas tenho base teológica para falar isso. Murmuraram dentro da arca, murmuraram. Ai, abre esse negócio aí. Não vai vir chuva nenhuma. Abre esse negócio aí. Abre esse negócio aí. Mas ele falou assim, não dá para abrir não. Sabe por quê? Porque está fechada por fora. Eita glória. Aleluia. Está fechada por fora. Glória a Jesus. O que eu entendo com isso, meu irmão? O controle é de Deus. Porque se deixa na mão do homem, ele ia abrir, então sai, mulher. Tu não quer ir, mulher chata beça? Sai. Mas não. Vai ficar todo mundo aí dentro. Glória a Deus. A vontade é de Deus. Né? Os planos são até maravilhosos para o homem. Mas a concretização, a ordem vem da boca de Deus. É a palavra de Deus. Irineus. O homem pode até fazer planos. Eu vou sair da arca, eu não estou aguentando ficar preso nessa quarentena. Mas o Senhor fechou por fora. Sabe por quê? Para você não ir para lá para fora. Para você ter uma oportunidade. Olha o que Deus está falando comigo e contigo, irmão. É para você ter uma oportunidade. Anderson Oliveira, a paz, meu irmão, paz Irinês.
para ter uma oportunidade. Que Deus está falando comigo e contigo, por isso que eu fechei por fora. E sobre a terra 40 dias. Olha que Deus é tão maravilhoso. Ou é loucura aos olhos humanos. Porque, olha só, esse negócio de, essa maluquice de quarentena aí, não é só agora não, de gerações em gerações. Você não está entendendo o que é a quarentena. Porque esta geração não passará sem ter a quarentena de Deus. Meu Deus. Teve os 40 dias de Moisés no monte, 40 anos no deserto, 40 dias de Jesus em preparação antes de ser tentado, aleluias, e os 40 dias agora, a quarentena dessa geração e a geração de Noé. E Deus está falando, Jesus está voltando, você quer ficar dentro ou fora da arca? Glória a Jesus, aleluia. Mas tem um porém. Ana, saudade de você, minha missionária, Pai do Senhor Jesus. Tem um porém. Do lado de fora, só tem defunto, só tem morto. No dilúvio. Mas do lado de dentro, tem cobra. Glória a Deus. Tem dromedário. Tem elefante. Ó. Tem tudo quanto é bicho. Peçonhento. Fedido. Mas é melhor ficar dentro da arca. Porque do lado de fora só tem defunto. Só tem defunto. Porque a palavra do Senhor diz aqui no livro de capítulo 7, Gênesis capítulo 7, é o contexto do livro de Lucas capítulo 18. Ou uma analogia, né? Meu primo Harrison está aí, então tem que falar tudo direitinho, né? Analogia, uma exegese, hermenêutica. Tem que falar tudo assim. Porque no capítulo 7, versículo 4, no Gênesis, diz assim, porque passando ainda 7 dias, depois que passar 7 dias, passará a aprovação de vocês, aqueles que ainda estão sujos, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eu imagino o povo do lado de fora, esse povo é tudo maluco, tá tudo trancado lá dentro e não tem chuva nenhuma, não morreu ninguém, não aconteceu nada, Jesus não voltou, não é isso que estão falando aí? Glória a Deus, aleluia. Tá todo mundo preso, falou que era Jesus, todo mundo naquele primeiro impacto ficou com medo, Jesus está voltando, vou me arrepender. Aí depois viu que não é nada disso, vamos se prostituir novamente. Não é isso que está acontecendo? Né? Mas isso aí é tudo uma artimanha. Eu escutei por um acaso na televisão, fiquei horrorizado. Que falou que para os homens não se masturbar pelo computador. Que maluquice é essa coisa do cão, do demônio, do diabo? Para você ver como é que tá ficando um negócio tão louco. E o povo, por causa é muito bom, né? Mas por 600 reais você vê como é que na hora que fala assim, quem quer 600 ou nega? Quer entrar na arca, ficar 7 dias esperando com fome, no fedor ali, trancado, ou quer ficar do lado de fora esperando o dilúvio? De repente você consegue abrir uma vaguinha lá pelo calabouço, lá pela janelinha lá de cima lá e entrar. O jeitinho, né? O jeitinho, né? E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4, versículo 4, que após passar 40 dias e 40 noites, desfarei e desfarei, e sobre a face da terra toda a substância que fiz. E Noé, contudo, aleluia, o que o Senhor lhe ordenara. Fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, a sua mulher e as suas mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais não são limpos, das aves e todos os répteis da terra. Entraram de 2 a 2 para a arca, machos e fêmeas, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio,
no meio, aleluia, 600 da vida de Noé, no mês segundo de 16 dias do mês. Naqueles dias romperam todas as fontes do grande abismo e da janela dos céus se abriram. Olha isso, todo mundo estava vendo que estava trancada ali, a arca parada, trancado. E aí, Noé, não vai vir nada não? E veio água do fundo do abismo e veio da janela do céu, veio água de cima e de baixo. Eu fico imaginando levantando, aleluias, a arca, né? E todo mundo ali vendo que verdadeiramente Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama bastante atenção é o que Noé fez, irmão. Noé foi obediente. E para nós falarmos de obediência, Deus me dá uma palavra no livro dentro desse contexto, de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Versículo 15, capítulo 15, 1 Samuel 15, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo, aleluias, tomou do despojo ovelhas, vacas, ou melhor, do intédito, para oferecer ao Senhor teu Deus de Gilgal. O povo tomou como despojo, aleluias, algo que era amaldiçoado por Deus. Tem muitas das pessoas que querem dar a maldição como uma oferta para Deus. Se você está aleluias, debaixo de uma maldição de Deus, porque Deus deu uma ordenança, Deus sustenta, Deus ele garante, aleluias. Eu saí até onde Deus me permitiu. E os outros, Alexandre, tu é maluco, tu é louco? Falou, não, eu sou louco por Cristo. Ele mandou, e ele vendo que de repente eu não ia ouvir, o que ele fez? Ele me deixou 3 dias de cama aqui com um chikungunya. Hoje que eu tô me lembrando, fiquei 3 dias de cama com chikungunya. Por quê? Por quê, irmão? Porque de repente eu faço as coisas com tanto amor, com tanto gosto, que eu não ia ouvir. Eu ia continuar indo pro meio da rua, fazendo evangelismo, fazendo o social, né? Mas aí Deus falou, espera um momentinho que vai vir precisa botar aí o sangue do cordeiro no braço da tua porta aí, porque vai passar um negócio aí. E para você não ser desobediente, eu vou te botar de cama um tempinho aí. Não é para morte não, é só para você ficar esperto. Fiquei 3 dias. Calafrio, suando, com febre, todo ruim. Mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Né? Aleluia. O Senhor me sustentou até aqui. E aí no versículo, aleluias, 22 diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e a sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele perguntando, o Senhor gosta mais de sacrifício, de sangue, de morte, ou em obedecer a sua palavra? Ana. E aí diz assim, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas das vezes nós insistimos em ficar do lado de fora. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o justo é ele que escolhe.
Você pode ser o justo da salvação da tua família. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele, em toda a quarentena, todos os momentos, ele se apresentou diante daquele que ele achou, ele atentou como justo. Moisés, Abraão, o Senhor Jesus Cristo, né? E até mesmo esses homens, aleluias, ao qual foi mencionado aqui o contexto do livro de Lucas, capítulo 18, o homem samaritano, entre os 10, o único que voltou para, aleluias, glorificar o nome do Senhor, porque Deus viu que ele era um homem justo. Glória a Deus. Aleluia. Porque o justo não é aqueles que é correto, não. Justo é aquele ao qual alcançou a justiça que está em Cristo Jesus, através do sacrifício de cruz. Porque no livro de Apocalipse fala que Jesus Cristo, ele alcançou a plenitude dos 7 espíritos. Olha isso, ó. 7 espíritos, a perfeição, está tudo em Cristo Jesus. Aleluia. Meu Deus, hein? Glória a Deus. É muita loucura, Narorato. A plenitude dos 7 espíritos está no livro de Apocalipse. Porque está tudo em Cristo Jesus, a totalidade. Ou seja, o próprio Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Porque não tem um fruto do Espírito, né? 9. O 10º é a santificação, né? A santificação, aos nossos olhos, é a perfeição, né? Mas a perfeição está em Cristo Jesus, na plenitude do Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito, mas numa totalidade. Deu para entender? Glória a Deus. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, se for assim a vontade de Deus. E isso que Ele quer para nossas vidas. É de uma analogia, de um texto comparativo do Velho com o Novo Testamento, quando ele falou a respeito do, aleluias, para Moisés. Moisés, aleluias, faça um lugar, um templo, um tabernáculo que eu habitarei, como eu vou te mostrar no monte. E ele mostrou a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como fala que as coisas terrestres são a sombra das coisas celestiais. E mostrou a perfeição que é Cristo. E eu habitarei ali nesse lugar. Glória a Jesus. Eu habitarei. E essa casa é chamada casa de oração. Ou seja, da casa não fizeram correto. Igreja, não fizeram correto. Chegamos em Cristo Jesus. E Ele vem nos mostrando, aleluias, que através da condução do Espírito Santo, nós alcançaremos a plenitude de sermos templo Glória. de Deus. Aleluia. Deus vai morar dentro de nós, mas para isso precisamos ser transformados pelo Santo Espírito. Glória. Amém? A Deus. Aleluia. Boa noite. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos. Benção, mãe. Glória a Deus. Minha cunhada Céia, fique na paz, boa noite. Tayane, paz do Senhor, boa noite, minha querida. Aleluia. Que Deus possa abençoar. Ana, saudade de você, hein? Fique na paz, boa noite.